Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o João Gato, acupunturista, e nesse canal eu falo sobre medicina chinesa. Hoje eu quero falar sobre alimentos que aquecem e alimentos que esfriam, segundo a medicina chinesa. Antes eu quero explicar o que é a dietoterapia chinesa. A dietoterapia é uma prática da medicina chinesa, um ramo da medicina chinesa, que visa encontrar o equilíbrio, aprimorar a saúde por meio da alimentação. Então, quando a gente se alimenta, dependendo daquele alimento, daquela comida, ele vai causar determinados efeitos na nossa saúde. Então, existem alimentos que esquentam, existem alimentos que esfriam, existem alimentos que expulsam fatores patogênicos, como a gente chama. E nesse vídeo eu quero explicar dois tipos de alimentos, os que esquentam e os que esfriam, para que a gente possa entender quais são as indicações deles e contraindicações também. Os alimentos que aquecem são café, pimenta, gengibre seco ou até o gengibre fresco mesmo, o alho, canela. Esses são alimentos que quando a gente coloca eles na nossa dieta, quando a gente coloca eles no nosso prato, né, a gente tem ali, a gente obtém o fator calor. Tudo isso porque a natureza desses alimentos são quentes. Mesmo que você deixe na geladeira, a gente fala de natureza do alimento. É como ele nasce, né? Ele é naturalmente quente. Então, a canela, ela é naturalmente quente. O que isso vai fazer? Isso vai aumentar a temperatura. Quais que são as indicações dos alimentos quentes? São para pessoas que têm cansaço, pessoas que têm muita indisposição, né? Pessoas que precisam de um pré-treino, né? Quando vai fazer academia, um termogênico é muito bom porque vai esquentar o corpo, vai ajudar ali a suar também, a liberar fatores patogênicos. Quando a gente está com gripe, resfriado, esses são ótimos alimentos. Não é muito distante, né? Porque geralmente isso é bem medicina de vó, né? Quando a gente está resfriado, está com gripe, a minha avó, pelo menos, me dava um chá com alho, com gengibre, com bastante coisa quente, para quê? Para a gente suar e expulsar aquele fator patogênico que é chamado na medicina chinesa, que para nós ali é um frio ou até bactérias, né, micro-organismos que estão lá tentando atacar o nosso sistema imunológico. Então a gente sua para expulsar isso. Então isso é um fator bem interessante, inclusive, que vai de encontro, né, com a medicina chinesa. Mas também, como a gente está falando de medicina chinesa, nada tem só indicação. As coisas também têm contraindicação. Tudo depende de como a gente vai usar. Então, as contraindicações dos alimentos quentes são para pessoas que têm o contrário do que eu falei antes. Então, pessoas que têm muita agitação, muito ansiosas. Se você tem crise de ansiedade, evita tomar café, evita tomar chás de canela, chás de alho, evita colocar muito tempero na comida, temperos muito quentes. Isso porque vai aumentar esse calor e o calor afeta o coração. O coração não gosta de calor pela medicina chinesa. O que ele faz é controlar a mente. O coração, ele controla ali o nosso estado mental. Se ele fica agitado, nossa mente fica agitada. Por isso que pode causar insônia, pode causar ansiedades, crises de ansiedades, pode causar tremores, né? Então, para pessoas que já têm esses tipos de sintomas, não é indicado comer alimentos quentes. Agora eu vou explicar quais são os alimentos frios para a medicina chinesa. A gente tem na maioria ali das frutas, maçã, banana, abacaxi, a gente tem coco, a gente tem o leite, que são coisas muito frias que geram umidade para a medicina chinesa, né? Então, como elas são frias, elas têm esse poder de gerar umidade. Quais são as indicações? Pessoas que têm problemas com líquidos, têm a pele muito seca, né, tem os pés muito secos, muito ressecados. É interessante, além de tomar água, se alimentar de melão, de abacaxi, né, de alimentos mais aquosos, de alimentos mais frios. Tá? Além disso, os alimentos frios eles também são bem reguladores para quem tem ansiedade, para quem é muito agitado, para quem tem insônia, né, para quem tem problemas ali para pegar no sono, para quem tem pensamentos muito agitados. Isso, os alimentos frios ajudam a dar uma acalmada. Entretanto, ainda assim existem algumas contraindicações. Para a medicina chinesa, o frio ele deve ser usado com muito cuidado, porque ele tende a travar as coisas, né? Ele tende a travar o qi, tende a travar o sangue. Então a gente precisa que esse sangue corra.
ele não pode ficar completamente parado. Então sempre que a gente for se alimentar com uma comida fria, seja leite, mesmo que a gente esquente o leite, a natureza dele é fria, né? Então ela tem bastante umidade também. A gente faz um chá quente, para que a gente possa preparar o estômago, porque apesar das vezes a gente precisar desse frio natural do alimento, o nosso estômago não lida muito bem com o frio, o nosso baço não lida muito bem com o frio, e aí ele acaba ou dando uma digestão, acaba dando ali refluxo. Então pessoas que têm muita dificuldade de digerir os alimentos, é interessante reduzir um pouco de alimentos frios, como leite, coco, frutas muito aquosas. Isso porque vai cair como uma pedra no estômago, porque o estômago não vai ter força para digerir aquele alimento. O estômago precisa de calor para digerir as coisas. Então, a gente toma um chá quente antes de nos alimentar ali com esses alimentos muito quentes, com essas frutas e tudo mais. Porque elas fazem bem, só que a gente precisa preparar o estômago para receber isso antes, tá? Outras contraindicações de alimentos frios são se você tem cansaço, se você tem letargia, para pessoas que querem emagrecer, tanto que é um erro muito comum para a medicina chinesa. Quando você está tentando emagrecer, você vai lá, se alimenta somente de salada, que são alimentos crus, alimentos frios. Sem fazer mal para o seu estômago, isso vai fazer com que ele gere umidade, gere água, né? O frio ele tende a gerar água. Quando a gente gera água no corpo, a gente precisa ter um rim competente para soltar essa água. Do contrário, a gente tem uma retenção de líquido. Então a sensação não é que você está emagrecendo, a sensação é que você está engordando. Então se você faz uma dieta de emagrecimento, você acumula aquele líquido dentro de você e não solta por meio de exercícios, por meio do suor, né, ou da urina mesmo, você acaba retendo aquele líquido, causando inchaço, peso no corpo. Então pessoas que já têm esses sintomas, não é indicado comer alimentos frios. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você dê uma olhadinha no e-book que eu preparei para você. Esse e-book é sobre como usar a alimentação como uma ferramenta para a saúde. E tudo isso, claro, baseado em medicina chinesa. O link para esse e-book está na descrição e ele pode ser um grande passo ali na sua jornada de autocuidado, para você conhecer um pouquinho mais sobre os alimentos. Não falo sobre só alimentos quentes e frios, falo sobre outros tipos de alimentos, como o sabor pode influenciar a nossa saúde, segundo a medicina chinesa. É um conhecimento bem interessante, então se você tem interesse, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo que você vai conhecer um pouquinho mais da dietoterapia chinesa. Vou ficando por aqui nesse vídeo, muito obrigado se você ficou até aqui. Para qualquer tipo de sugestão, comentário ou temas de vídeo que você queira ver aqui sobre medicina chinesa, é só comentar também aqui nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.